O Moda Madeira apresenta Fashion Alert. Fashion Alert é uma iniciativa da AGEM através do projeto Moda Madeira que pretende dar a conhecer um bocadinho mais o lado intimista dos nossos criadores regionais. Além de conhecermos melhor cada criador regional, queremos também conhecer as suas ideias, opiniões sobre o setor e a moda na Madeira. Foram gravados durante o mês de junho e julho de 2021 aqui no Madeira Pop-Up Store 14 programas durante mais ou menos 14 minutos. Já sabe, pode sempre ver e rever em todas as nossas plataformas digitais. Habituamos-nos todos a ver desfiles do André Pereira muito emotivos. Mais recentemente verificamos na edição 2019 do Moda Madeira um André que muita gente conhecia. Conta-nos quem é o André para além do criador. É bom teres feito essa ressalva do Moda Madeira 2019, porque foi a última edição que fizemos numa pré-pandemia e quase numa espécie de agouro quase, eu já fui fazendo uma desmistificação do que era o conceito do criador em si. Então, esse desfile foi muito concreto porque apresentei outras personagens dentro do criador. Ou seja, o criador André Pereira é um criador que cada vez mais acho que e está sendo cada vez mais desmistificado, que não é só um criador de vestidos de noite, que as pessoas sempre associaram, que não é só para noivas, para glamour, para momentos que são ditos sempre oportunos. Então, nesse Moda Madeira, foram criadas duas personagens dentro do elemento André Pereira, como o Fernando Pessoa fazia com os seus heterónimos. Então, a personagem o Ali, que significa a base, a alma, foi a personagem que eu criei, sobretudo para alimentar uma marca que nesse ano surgiu, através de uma viagem que eu fiz à Indonésia há muitos anos atrás, o conceito Ali, que quer dizer The World Awakes for Life, Love and Inspiration. E foi interessante que eu, antes de saber que tudo isto ia mudar, que um dia dar realmente uma grande cambalhota, eu pensei, bem, deixa-me criar nichos dentro do meu próprio nome, para conseguir alimentar não só este mundo muito imaginário de glamour e de vestidos e tudo isso, mas que conseguir ter um cliente cotidiano. Então fui com essa marca, com esse Ali, que comecei a fazer t-shirts, sacos, coisas de compra fácil, compra que não é preciso pensar demasiado. Porque eu acho que nós, como criadores, temos que dar também a benesse a novos públicos jovens, públicos que até mesmo turistas queiram ter uma peça nossa, mas que não tenha um preço extremamente extravagante. Então, aqui, respondendo à tua pergunta, o André Pereira é um artista, como eu sempre disse, é um sonhador nato, é alguém que luta sempre pelos seus objetivos, que tem sempre uma dinâmica, que tem sempre gosta sempre de dar uma lefada de ar fresco à sua criatividade. Inspira-se sempre em momentos da sua própria realidade também para isso. E o interessante é o paralelo que eu consigo fazer entre o que é a vida real e o que é o simbolismo de arte nos meus desfiles. E esse é o André Pereira. E esses são os meus novos heterónimos, que é o Ali e o Saint John. Tu foste, André, um dos jovens talentos descobertos pelo Moda Madeira, salvo erro em 2005. De que forma isso transformou a tua vida nesta área? Transformou radicalmente, porque lembro-me perfeitamente, era uma amiga minha manequim, que andávamos na escola dos 12, éramos ambos adolescentes, e ela já fazia o Moda Madeira como manequim na altura da Modage. E ela disse assim, por que não tentares mandares um book para a GM, ver o que é que pode acontecer? E a minha ideia, então, até lá, nunca foi seguir moda. Eu sempre tive uma aptidão, talvez pelo lado familiar também, sempre tive uma aptidão por arte, por moda, por cultura, mas nunca pensei em ser um criador de moda. Pensava sempre em criar quase uma instalação. E esse primeiro Moda Madeira foi super interessante, porque apresentei na altura uma coleção de 7 coordenados, porque consegui vencer esse concurso. E a vida realmente aí a partir de mudou, porque engraçado também que foi o primeiro desfile que eu fiz já com uma componente de instalação. Era apenas uma cadeira. Era uma cadeira em passarela, era uma música com um impacto diferente e era uma iluminação diferente. Eu lembro-me na altura que já começaram a questionar o que é que seria aquilo, porque tinha sido até então algo extremamente novo, nunca tinha sido apresentado de modo daquela maneira.
E é uma coisa que me caracteriza e que me define sempre, é essa apresentação de moda, de cultura ou de arte, sempre de uma forma muito, quase contemporânea e muito minha. André, nós ficamos sempre confusos em relação à moda e a conceitos relacionados com a mesma. É o André um artista ou um criador de moda? Eu acho que sou artista. Tu sabes que a arte para mim é muito característica, porque temos 7 artes. Sendo a 7ª o cinema, para mim existe uma 8ª arte, que é a moda. E para mim a moda é a junção delas todas. Eu não consigo fazer, por exemplo, um desfile, ou um vídeo, ou uma instalação qualquer, que não tenha uma inspiração qualquer de todas as outras 7 artes. Desde o canto, desde a música, desde o teatro, desde a dança, a expressão corporal. Ou seja, a minha forma de fazer moda é sempre através de uma expressão artística que vem de todas as outras artes. Porque a moda, se formos a pensar, sempre foi inspirada por quadros de, imagina, de Matisse, de Van Gogh. Olha, por exemplo, eu hoje estou com uma camisa que é inspirada num quadro de Van Gogh, Os Girassóis, que é um quadro de 1888 e que é tão contemporâneo nos dias de hoje. Ou seja, para mim a moda, se tu fores a pensar, e foi por isso que eu fui para outra área de ensino, licenciei-me em cultura, que era para ter uma base sólida no que diz respeito a perceber o contexto em que estou, porque a moda consegue ser extremamente derivativa e se pensarmos em moda, ela muda de 6 em 6 meses. Para mim, os meus conceitos são eternos. André, vamos entrar agora na segunda parte desta nossa conversa com o tema da arte à moda. Pegando na pergunta anterior, podemos chamar moda de arte? Podemos, porque se formos a pensar, desde os primórdios dos tempos, se analisarmos as estátuas que temos ainda, como Vênus de Milo, como imaginar a tipologia de quadros que se faziam no Barroco, todas aquelas personagens que vemos estavam vestidas, se pensarmos assim. Ou seja, moda e arte sempre tiveram um paralelo, sempre foram muito ligadas uma à outra. E é interessante que eu acho que houve uma mutação a partir dos anos 20 com o período da evasão. Ou seja, o que é a evasão? É nós querermos nos libertar de conceitos e de preconceitos. E numa Paris dos anos 20, com Picasso, com Matisse, com Degas, com Hemingway, eu acho que juntou-se ali uma fusão entre o que era uma sociedade que estava-se a refrescar e um grupo de artistas que fizeram e inspiraram uma cidade inteira e o mundo inteiro. Porque o compasso das músicas começou a mudar, as bainhas dos vestidos começaram a subir. Se formos a pensar, tudo é paralelo. Tudo é paralelo. E há uns tempos atrás estive a ver uma série no Netflix que era super interessante, que era sobre o Wollstone, que é um criador norte-americano dos anos 70. Eu estive a ver a série e estive a ver vários paralelos da minha carreira com a carreira dele. Há uma cena lá super interessante com a Liza Minnelli, que era uma artista extremamente importante da década. Ele inspirava-se claramente nos filmes de Bob Fosse em Liza Minnelli. E voltando a uma coisa que eu te disse ainda há pouco, lembro que naquele meu primeiro desfile, que a modelo Kelly estava sentada em passarela, essa cena foi inspirada num filme de Bob Fosse e o Cabaret, com a Liza Minnelli, que ela tinha simplesmente uma cadeira, era um follow spot em cima dela e era apenas isso. Ou seja, para mim, arte e moda vão estar sempre interligadas, porque eu acho que uma não funciona sem a outra. Eu acho que, como já tinha dito na pergunta anterior, a moda é realmente a 8ª arte. Qualquer peça de roupa é considerada arte ou existe distinção entre aquelas que compramos numa loja ou aquelas que chamamos peças de autor? A peça de autor, se formos a pensar, é sempre uma peça criada de raiz, sobretudo para alguém. Nós fazemos muito um trabalho de ateliê, onde a peça de autor, pode ser uma peça que também esteja aqui neste showroom, que são tudo peças de autor, mas quando eu penso numa peça de autor, eu penso, imagina, no vestido, e isto é um vestido muito importante, que eu acho que revolucionou uma época, que é o vestido de Mondrian, que é um vestido de Yves Saint Laurent, que era inspirado em quadros de Mondrian. E depois houve outra peça que para mim era uma das peças de referência de autor, que era o vestido de Lagosta, de Elsa Schiaparelli, que era um vestido inspirado nas obras de Salvador Dalí. Quis referenciar estas duas peças porque são peças que moldaram completamente a forma como se começou a fazer moda de autor, porque até lá fazia-se coleções e é engraçado que há 30 anos de espaçamento entre estas duas peças.
mas faziam-se peças, mas foi a partir daqui que se conseguiu fazer a justa posição entre arte e moda, completamente interligadas, criando assim a verdadeira peça de autor. André, tu achas que o público em geral consegue interpretar o que queres transmitir com a tua arte? Olha, essa pergunta é muito interessante. E há uma frase que eu às vezes costumo dizer que é: primeiro o público às vezes estranha, depois acaba por entranhar. Porque geralmente os conceitos, como são extremamente às vezes íntimos e muito pessoais, numa primeira visão não se consegue extrair logo uma emoção. Extrai-se sensações. Os meus desfiles, e consigo sempre dizer que são desfiles sensoriais, porque são sempre feitos de alguma forma ou para uma crítica social, ou para fazer um levantamento de uma problemática que está a acontecer na nossa vida, tanto na minha vida pessoal como na vida do coletivo. Eu acho que o artista é, no fundo, um ser solitário. Um ser solitário no sentido de nós criamos as nossas premissas, nós criamos os nossos próprios mundos e universos e cabe a nós dar ao espectador uma certa ótica do que será a nossa realidade. E, para mim, os meus desfiles são sempre grandes pontos de interrogação, que a seguir cada um consegue extrair a sua própria mensagem. E é isso que eu gosto de concretizar sempre. Olha, André, acho que não sou eu, como quem nos está a ver, gostaria de perceber um bocadinho quais são as tuas inspirações para as tuas coleções. As inspirações. Então, dou o exemplo da última coleção que fiz, que chamava-se Prelúdio, que era uma coleção cápsula inspirada numa jornada. E a jornada é inconcreta ainda para o público. Eu já sei qual é a jornada, porque a jornada já está sendo concretizada por nós já há algum tempo. Isto numa espécie de ímpeto para uma grande surpresa que ainda vai ser revelada este ano, num processo criativo que estamos a fazer há alguns meses. E então esse prelúdio, como o próprio nome indica, que é algo que vem antes, é algo que tem poder, mas que ainda está num patamar inferior a uma coisa muito mais poderosa. Então, como é que eu criei esse prelúdio? Muito simples. Num período de quarentena que tive que fazer em casa, comecei a ver fotos de família antigas e comecei a analisar os cortes de roupas de avós, de fatos dos meus avós. Então comecei a pensar e a fazer ali uma ligação entre cores, cortes, e quando criei o vídeo do prelúdio, fazendo também esta ligação de moda e arte, a ideia era fazer um vídeo em que fosse uma instalação de arte total, onde a moda realmente não era a primeira personagem do vídeo, mas sim os momentos em que ela se enquadrava. Por exemplo, as escadas que estavam em direção ao Slayer no vídeo que nós apresentamos, representavam uma música das minhas músicas preferidas dos Led Zeppelin, que é Stairway to Heaven. Ou seja, aqui a jornada era que o artista está em direção num paralelo em espiral ao infinito, ou seja, tudo pode ser possível. Quando os artistas começam a avanços e recuos, é que nós temos que dar 3 passos atrás na nossa vida para podermos avançar para o próximo objetivo. Há uma cena lá no vídeo também que os artistas estão num confronto em 2 cadeiras, e é uma espécie de método, que é o método Abramovic, de uma artista, a Marina Abramovic, que ela fez essa instalação no MoMA, em Nova Iorque. E então é um confronto entre o passado e o futuro. Quando entramos a seguir no mundo de lençóis brancos e tudo isso, a ideia aqui era a limpeza de palato que o artista precisa para passar de um projeto para o outro. A seguir recebemos a informação e o meu vídeo acaba com a cena da última ceia de Da Vinci, onde eu sou o cálice, porque eu tenho uma televisão na mão. E essa televisão será o segredo que eu tenho para vocês este ano. Estejam atentos. André, tu és uma presença assídua em vários desfiles de moda regionais. Se pudesses escolher uma semana da moda europeia para apresentar uma coleção tua, qual é que seria? Olha, essa pergunta é bastante pertinente. Olha, eu imagino, por exemplo, cada vez mais as semanas de moda estão-se a tornar, se formos analisar, tudo aquilo que eu faço aqui na Madeira, de quase fazer um desfile mais disruptivo, não tão normal, não tão corrido, se formos analisar os desfiles que estão a acontecer nas semanas de Paris, de Nova Iorque mesmo assim é mais linear, mas Paris, Londres, os desfiles têm sido
completamente surreais, as formas como se apresentam, a junção de artistas no mesmo projeto. Ou seja, respondendo à tua pergunta, e tendo como inspiração Alexander McQueen, que é dos meus favoritos, escolheria a de Londres, porque tem uma certa nostalgia de um passado muito regrado, de uma moda quase frígida, mas depois com os novos artistas que surgiram em Londres, como Westwood, McQueen ou John Galliano, deram um ímpeto incrível às semanas de moda, e as instalações que McQueen faziam são sem dúvida inspirações para mim. Por isso, escolho Londres. André, já fizeste desfiles individuais e coletivos. Quais são as principais diferenças que tu destacas entre um e o outro? Então, num desfile coletivo, nós, apesar de eu falhar redondamente nisso, mas há que haver uma regra. Não há que haver um timing e isso. Tu tens que ser conciso, tens que apresentar uma coleção, porque este público aqui está para ver moda e geralmente quer ver moda durativa. Mas eu acho que as pessoas também já têm a noção, quem conhece e acompanha o meu trabalho, já tem uma certa expectativa de ver algo que seja um pouco diferente. E então, para mim, a maior diferença é, tu, num desfile coletivo, tens que acompanhar o ritmo também dos teus colegas, mesmo que queiras fazer algo diferente. Quando tu tens um desfile em nome individual, a carga de trabalho é toda para ti e para a tua equipa. É claro que tu aí tens mais margem de manobra para fazer uma construção completamente tua. Os desfiles que eu fiz individuais eram literalmente peças, passavam desde momentos teatrais a momentos de moda, passando por momentos musicais, que fizeram, para mim, a junção perfeita do que se está a passar no panorama artístico da Ilha da Madeira. Porque a ilha é tão pequena, mas somos tão grandes em arte. Que não, André Pereira, o que é que lhe dirias? Continua. Caminho é brilhante. Já estamos a chegar ao final desta nossa conversa. Se a tua vida se tornasse numa coleção, qual é que seria o nome? Camadas. Obrigada, André. Obrigado, André. Estamos de regresso na próxima quinta-feira com o mesmo tema, da arte à moda, com a Sara Gomes.